Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao Curto Circuito, um programa do Grupo de Economia da Energia do Instituto de Economia da UFRJ. Eu me chamo Ronaldo Bicalho e eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre as grandes questões do setor elétrico aqui no Brasil e no mundo. Nesse curto-circuito 83, nós vamos conversar sobre a aprovação pelo Congresso Nacional da medida provisória 1304, que traz algumas mudanças significativas para o consumidor de energia elétrica. A mais importante é a possibilidade desse consumidor poder escolher o seu fornecedor de energia elétrica, como ele já faz na hora de escolher a sua operadora de telefonia. Para ajudar a gente a entender os reais impactos do conjunto de medidas aprovado pelo Congresso, nós convidamos a nossa velha amiga, a professora Clarice Ferraz, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e diretora do Instituto Ilumina. Bem-vinda, Clarice, ao Curto Circuito. Eu espero que essa nossa conversa ela seja útil para aqueles que têm nos acompanhado ao longo desses anos todos, nessa nossa discussão que é tão importante para o país. Antes da gente começar, alguns lembretes importantes e rápidos. Primeiro, se vocês quiserem se aprofundar na discussão sobre o setor elétrico, nós temos um canal no YouTube específico para o curto-circuito. Lá vocês encontram de forma estruturada, arrumada, toda a discussão que a gente vem desenvolvendo aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ ao longo desses últimos 4 anos de programa. O canal se chama simplesmente Curto-Circuito, e se vocês entrarem no YouTube e pesquisarem por @canal Curto-Circuito, vocês encontram. Em segundo lugar, se vocês quiserem ouvir esse programa no formato de podcast, basta procurar nos tocadores de podcast por canal IE-UFRJ ou por curto-circuito, que vocês encontram tranquilamente tanto o podcast do canal do Instituto de Economia quanto o podcast do programa. Terceiro, todos os links para esses recursos e também para os vídeos, para os textos citados nesse programa, vocês encontram todos esses links na descrição desse vídeo no YouTube. E por último, não se esqueçam de dar um like nesse vídeo para ajudar a levar o conteúdo do curto-circuito para mais gente. Esse simples like nos ajuda muito na divulgação desse nosso trabalho. E vamos então ao nosso trabalho. Clarice, minha amiga, para começar, quais são as suas primeiras impressões sobre a aprovação dessa medida provisória pelo Congresso Nacional? E a partir de uma questão essencial, que é em que medida o que foi aprovado pelo Congresso representa um avanço efetivo na resolução dos problemas reais do setor elétrico brasileiro. Enfim, qual é o peso dessa aprovação na saída do imbróglio que nós estamos metidos já há algum tempo nesse setor tão vital para o país? E aí, Clarice, como é que você está vendo tudo isso? Bom, antes de mais nada, cumprimentá-lo e cumprimentar todo mundo que está nos ouvindo. É um prazer, né, a gente poder conversar, a gente se ver, né, ainda que virtualmente, porque o Bicalho é o grande parceiro, né, das discussões que a gente vem travando ao longo de alguns anos já, realmente. E eu gosto muito desse enquadramento, Bicalho, assim, com relação a que a gente está discutindo a SMP, né? Então, por que que a gente está mudando a estrutura do setor elétrico? Porque a gente tem alguns problemas amplamente né, aqui discutidos e conhecidos, que é a tarifa, que está crescendo há muitos anos acima da inflação, e está causando empobrecimento das famílias e perda de competitividade da indústria, e a questão dos apagões, né? E aí, esse apagão aqui é relacionado com o excesso de oferta eólica e solar, né, que uma hora está me dando problema para eu estabilizar a rede pela entrada em excesso, como aconteceu lá na Europa e em Portugal, a gente tem o apagão, como aconteceu aqui em 2023, e ao mesmo tempo esse excesso, quando não provoca apagão,
né? Se eu não tenho demanda para absorvê-lo, ele provocando o quê? Desequilíbrios econômicos super profundos. Alguém está ficando sem receber ou tem alguém pagando alguma coisa que não está consumindo. Então, nesse sentido, a gente tinha um problema de sobreoferta, a gente tem um problema de tarifa, a gente tem um problema de segurança de abastecimento, está colocado. E aí, o que que vem a medida provisória, né, trazer para a gente? Uma expansão da abertura do mercado livre, vai falar de armazenamento, mas depois a gente discute. Quer dizer, Bicalho, é isso, vamos enquadrar essa medida provisória, em que ela nos ajuda a resolver os problemas do setor elétrico dos dias de hoje? Em nada. Aí agora você pode detalhar, porque o resumo eu acho que é esse. Você tá sem, tá cortado, tá sem o som. É, essa é uma questão importante, né? No que a gente avança na resolução dos nossos problemas a partir dessa medida provisória. Eu acho que tem dois comentários importantes que ajudam a gente a entender o que está acontecendo. E, na verdade, eles dizem muito sobre o que está acontecendo no setor elétrico brasileiro hoje. É o comentário do Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia do governo, quando ele foi perguntado sobre o que ele achava sobre a aprovação da medida provisória, ele disse que a aprovação tinha sido uma vitória dos lobbies. Então, olha só, o ministro de Energia, de Minas e Energia, do governo, ele diz que, na verdade, a aprovação da medida foi uma vitória dos lobbies. Eu estava vendo uma entrevista do Eduardo Braga. O Eduardo Braga ele foi o relator da medida provisória. O Eduardo Braga, ele é um operador importante, porque ele foi ministro de Minas e Energia, no governo Dilma, ele substituiu o Lobão, no final do governo. E o Eduardo Braga, ele conhece o setor de energia e muitas vezes ele opera dentro do Congresso Nacional sobre esse tema, que é um tema de energia. Independentemente de qualquer juízo de valor sobre a maneira que ele opera ou não, isso não é importante. O importante é que ele é uma figura importante dentro do Congresso quando o tema é energia. E o Eduardo Braga, no final, ele estava reclamando de que ele tinha sido, inclusive, atropelado no final pela emenda, uma emenda aglutinativa que justamente colocou o ressarcimento aos cortes de geração compulsórios, né, de energia, das energias renováveis, que é o curteio. E isso, digamos assim, foi uma bola nas costas que ele levou. Depois ele foi acusado, uma acusação pesada sobre que, na verdade, ele tinha feito os jogos dos lobbies ou não, e ele se defendendo que, na verdade, fez aquilo que era possível. Olha só, então você tem o ministro de Minas e Energia, falando que, olha, isso aí foi uma vitória dos lobbies. E você tem um operador importante dentro do Congresso Nacional, que é o Eduardo Braga, nessa área de energia, falando também que a pressão é muito grande, né, de você ter que articular tudo isso. Eu acho que as duas frases, elas falam muito sobre o atual momento do setor elétrico brasileiro, que é justamente um momento no qual que gere o setor, o que define as agendas do setor, o que define aquilo que é prioritário ou não, aquilo que vai ser enfrentado ou não, é justamente essa guerra dos lobbies, né? É justamente essa guerra dos lobbies. Então a gente é movido sobre a partir dessa guerra dos lobbies. E isso é muito complicado para o setor elétrico. Ele é muito complicado, porque lobby você sempre vai ter nas discussões sobre o setor elétrico. É um setor onde a regulamentação é muito pesada, onde as políticas públicas têm um peso muito grande dentro do setor, onde, na verdade, o modelo institucional, quer dizer, é um setor que opera, é um setor que expande a partir de um conjunto de regras, de normas, de procedimentos, de organizações, e que, na verdade, esse conjunto é definido pelo Estado. Então há uma disputa natural dentro do Estado, no legislativo, no judiciário, no executivo, por essas regras. Isso não tem nada demais. Todo o setor elétrico no mundo inteiro é assim. Você vai tentar, se eu e Clarice nós estamos no setor elétrico, a gente vai fazer o possível para que as regras nos favoreçam, né, Clarice? E não nos prejudiquem. Isso é normal. Agora, o que não é normal é a ausência do Estado. Você precisa ter o Estado, porque o Estado é que faz essa coordenação. É ele que é responsável pela definição dessas regras. Então, o Estado, ele tem que ter um projeto de setor.
que esse projeto pode ser definido, evidentemente, a partir dos interesses, das negociações e tudo mais, mas ele tem que ter um projeto, porque aí ele assume para ele o papel de ter que coordenar, de ter que coordenar tecnicamente, economicamente, definir as regras e, principalmente, coordenar o quê? Coordenar politicamente, porque é justamente para manter a integridade desse conjunto de regras. Então a gente estava brincando aqui, eu estava conversando com a Clarice, que o setor elétrico, ele é como aquela mãe, né? Você não senta na frente das 6 crianças e fala, meninos, o que que vocês querem para o almoço? Aí um quer macarrão, o outro quer batata frita, o outro quer mingau, e a mãe vai lá. Não, não é assim, cara. Não é assim. Olha só, eu sei lá o gosto das crianças, mas hoje vai ser macarrão, né? Então a gente pode discutir assim com mais sal, menos sal, botar um tempero, etc, etc. Mas não é assim. E o setor elétrico hoje, ele parece esse conjunto de crianças onde cada um quer alguma coisa. Então há uma ausência do Estado. E acho que a aprovação dessa medida provisória, ela refletiu isso, né, Clarice? Refletiu essa ausência do Estado. Ou seja, você não tem o governo federal não é capaz de fazer essa coordenação, ele não é capaz de definir um projeto, ele não é capaz de implementar esse projeto, e é ilusão se você acha que vai ser o Congresso Nacional que vai fazer esse papel. O Congresso Nacional hoje também não tem condições de fazer esse papel. Então você cria essa situação. Na verdade, a aprovação foi um conjunto de embate de lobbies, né, Clarice? Não, é isso mesmo. E eu acho assim que é o retrato mesmo da desestruturação, é como você começou a sua colocação. Quer dizer, você tem o executivo, o chefe, né, o ministro de Minas e Energia, que é quem propõe, a CMP não tem geração espontânea, é ele. Ele leva para o Congresso. Então, primeiro já é da responsabilidade dele. Então, tem uma avaliação errada quando ele coloca uma coisa que ele não sabe se ele controla, o que que ele está disputando. E aí, quer dizer, ele dizendo que lobbies ganharam, mas sem ter uma proposta mesmo que endereça os problemas estruturantes. Esse é o papel de Minas e Energia. Ele tem que definir política energética, né? E aí o Congresso, bom, aí passaria pelo Congresso, mas isso aqui tinha que estar tecnicamente amarrado, tudo justificado, ser debatido com a população, e não é nada disso que acontece. E aí quando chega no legislativo, quer dizer, onde seria, né, o ambiente democrático da discussão, o senador relator, que como você diz, é da área, né, e com ampla atuação, né, a gente sabe várias coisas, mas ele, na verdade, dizendo que foi o que deu, quer dizer, o executivo não controla, está correndo solto no legislativo. Aí é isso, sobra para o judiciário ficar arbitrando o tanto de irregularidade, o tanto de, né, de ponta solta e as coisas que vão acontecendo. É muito, muito severo mesmo isso, né? A gente está aqui pela própria boca das pessoas, dos agentes mais importantes, né? Quer dizer, o relator lá no Senado, o próprio ministro dizendo, isso está correndo solto. E aí, isso está correndo solto, né? O que está correndo solto? É aquilo que a gente falou. A inflação tarifária, o aumento dos riscos de apagão, e aí os aumentos, né, né, não só também desse excesso de oferta, né? Porque esse apagão também é muito relacionado com esse excesso de oferta. E aí tem outra questão, Bicalho, que aí transcende um pouquinho a nossa operação aqui, mas é de novo isso, essas coisas não são, né? Essas coisas são materializadas. Esses parques eólicos e solares, eles estão sendo construídos no interior do Brasil. Esse pessoal está desmatando floresta nativa de Caatinga, está destruindo o território, está provocando falta d'água. Então, assim, e aí tudo isso em nome de uma pretensa transição energética que deveria ser justa, então ainda se tem isso, né? A gente quer reduzir as emissões, a gente quer um setor elétrico mais responsável e ela tem que ser justa. Por que que ela tem que ser justa? Porque tem toda a questão, né, dos trabalhos e de tudo que está relacionado dentro do próprio setor, mas é justa também naquilo que ela promove para todos os usuários, para todos os consumidores, é o acesso econômico. Né? Então tinha que ter a transição justa, ela tem uma preocupação com a tarifa muito forte. Porque justamente você vai depender mais da eletricidade e você não poder consumir por uma restrição financeira, econômica, quer dizer, você pode morrer.
Aí, quer dizer, aonde a gente está chegando com o grau de desigualdade que a gente está alcançando na sociedade? E aí a degradação do serviço público, a degradação do setor elétrico aqui, você vai enfraquecer um ponto que é muito vital, que é muito estruturante, né? Que é definidor do bem-estar, do conforto das famílias, tá? Então, essa questão da tarifa. E aí não veio, né? Não veio aqui nessa medida provisória, a gente não vê resposta. Tanto que os comentários, né, Bicalho, não tem nada. Fizemos a grande reforma. Né? Então, assim, quando você vai ver os comentários, é sempre avaliação de pontinhos específicos que foram aglutinados ali justamente. Então, a gente teve realmente uma mudança importante, ela é importante, essa questão de abrir o mercado livre para todo mundo, mas ela é importante e ela agrava os nossos problemas. Porque o que que ela faz, Bicalho? Ela reduz aquele espaço de coordenação que você está dizendo, que é o mais importante, que é o que tem que ser construído e tal. Então, se eu tiro, né, se eu forço ainda mais a saída do Estado, se eu enfraqueço o locus natural justamente dessa coordenação, eu estou dificultando a minha vida. Estou trazendo mais incerteza, estou deixando na mão de mercado. No mercado, cada um tem seus interesses. Né? Se cada um puxa para o seu lado no governo e o governo não consegue arbitrar, que dirá o mercado, né? Então, eu vejo muitos problemas mesmo. A gente pode discutir alguns pontos, mas eu acho que, sobretudo, o que tem que todo mundo ter aqui consciência é não estamos tratando dos nossos problemas, né? Não estamos. A gente tem uma agenda que é uma agenda muito difícil, né? Independentemente da qualidade do governo, enfim, de tudo mais, mesmo se você tivesse fosse o máximo, né, fosse extremamente competente, sensacional, batesse um bolão, a gente está jogando um jogo muito difícil, porque o jogo da transição é um jogo muito difícil, muito difícil. E a gente tem discutido muito aqui, inclusive eu e você já discutimos várias vezes, vários temas aqui. O Curto-Circuito tem 4 anos, né? Esse é o programa de número 83, gente. Então a Clarice já. Várias vezes nós estivemos aqui conversando com a Clarice, várias vezes a gente fez programas sobre esses temas. A gente tem um problema muito pesado, que é o problema da transição, e que se desdobra na introdução das energias renováveis. E aí a gente tem dois grandes desafios, os grandes desafios que a gente conversou várias vezes. Um dos desafios é os recursos de flexibilidade para fazer face a uma entrada de uma fonte que é intermitente, que é irregular, que é descontínua. Então, para fazer face a essa intermitência, eu tenho que ter um sistema que seja dotado de flexibilidade suficiente para fazer face a isso. Não é fácil. Não é fácil para nós, não é fácil em nenhum lugar do mundo isso. É um gigantesco, é o maior desafio da história do setor elétrico. Mais de 100 anos. É um desafio gigantesco. Então, são os recursos de flexibilidade. Em segundo lugar, ponto também muito importante, é a capacidade de coordenação. Você tem que aumentar muito a sua capacidade de coordenação, porque você está lidando com fontes que são fontes descentralizadas e que necessita de uma mobilização de recursos para você fazer face também à intermitência, que você precisa mobilizar recursos. Então você tem que mobilizar recursos técnicos, econômicos, financeiros, políticos para definir as regras, as normas, os modelos institucionais. Então é um desafio em termos de coordenação também muito elevado. Então, quando você olha para a medida provisória, você fala assim: bom, então a gente tem que avançar na coordenação e a gente tem que avançar nos recursos de flexibilidade. Então, o que que a gente avançou na coordenação e o que que a gente avançou na flexibilidade? Aí você constata que a gente avançou muito pouco. Na verdade, a gente foi ao longo do tempo gerando vários desequilíbrios. A introdução das energias renováveis é uma introdução desestruturante, ela desestrutura o setor, a gente sempre soube disso. E quanto maior a participação dessas fontes renováveis na matriz, maior é a desestruturação gerada por essa desestruturação. Nós sabemos, né? Clarice, a gente discute isso há mais de 10 anos, 15 anos exatamente sobre esse tema. Então, o que está acontecendo? A gente está desestruturando e está gerando uma série de impasses, uma série de desequilíbrios.
Mas, senhores, não é simplesmente, vamos ter muito cuidado com isso. Não é simplesmente por incompetência, não, é pelo tamanho do problema. Vamos primeiro reconhecer o tamanho do problema. Não é fácil. Nós não estamos falando sobre coisas fáceis. Então, seria muito importante, a primeira coisa, a gente reconhecer o tamanho do problema. Então, o que que fez essa medida provisória? Ali, num cozinão, numa conta de chegada, você tentou reduzir os desequilíbrios ali, mas os desequilíbrios são muito grandes. Ou seja, a nossa. Gente, a gente precisa ter muito clareza nisso. A nossa capacidade de enfrentar o desafio está muito baixo, né, Clarice? Muito baixo. Então, só para fechar, Clarice, aquilo que você falou gente, dos lobbies. Então você tem o lobby da bateria, aí você Pois é. contempla o lobby da bateria. Ah, você tem o lobby do curtailment, que quer justamente ter algum tipo de ressarcimento, de indenização por esses cortes. Aí você contempla esse esse lobby. Aí você tem o lobby da geração distribuída, você tem o lobby do carvão, que é um. Olha só, gente, o lobby do carvão no setor elétrico é um lobby histórico. Desde que eu comecei a estudar energia lá nos anos 80, 40 anos, já tinha o lobby do carvão, das centrais térmicas do sul do país, papapá, das minas, etc, etc, que hoje está representado por Candiota, né? Candiota lá no Rio Grande do Sul, mas é um lobby histórico. Você tem o lobby das hidrelétricas tentando reduzir as exigências do licenciamento ambiental. Você tem o lobby dos grandes consumidores, você tem lobby para tudo quanto é lado. Então, se você pegar cada medida dessa, atrás dessa medida tem um lobby. Tem um lobby. Então, o que que você fez ali? Você fez ali uma conta de chegada que você não conseguiu nem mesmo sair do lugar. E olha só, a abertura do mercado é um grande lobby, um grande lobby. Um lobby que está rolando desde 2016 de uma forma muito intensa, que é a tal da modernização do mercado. Um lobby patrocinado pelos comercializadores, pelos bancos. Então, só estou falando o seguinte, esses lobbies, eles se moveram dentro do Congresso. E, na verdade, se defenderam. O pessoal do Corteio conseguiu arrumar alguma coisa, o pessoal da geração distribuída conseguiu manter alguma coisa, não é isso? O pessoal lá que queria, dos grandes consumidores, não, porque tem que reduzir a tarifa, a CDE conseguiu ali alguma coisa. O governo já tinha conseguido alguma coisa naquela medida provisória, que era essa medida que virou a medida da tarifa social e depois se desdobrou em duas, porque, como a Clarice diz, não consigo nem acompanhar essa dança das medidas provisórias, né? Porque isso vai virando uma, vai virando outra, você não consegue passar, vai para lá, vai para cá. Ou seja, o que eu estou chamando é o seguinte, para fechar essa primeira parte, eu acho que a medida provisória, ela refletiu muito, ela representou muito as nossas limitações. As nossas limitações que a gente tem hoje no sentido de avançar na solução dos problemas. E como Clarice falou, cada um foi contemplado. Quem foi contemplado falou do seu pedacinho e descascou o pedaço dos outros, né? Porque o inferno no setor elétrico são os outros, não sou eu. Então cada um fez a sua medida. Ou seja, é uma coxa de retalho. Eu acho que ela não chega nem a ser uma colcha de retalho, porque o setor elétrico, de uma forma ou de outra, sempre é uma colcha de retalho daquelas castias da gente fazia. É um, é um retalho, eu sei lá, sabe o que que é, Clarice? Às vezes eu acho assim, é uma colcha de retalho feita pela aquela tua tia bêbada, sabe como é que é? Tomou um pó Não e tem. fez aquela colcha que você falou, mas está muito doidona essa colcha aqui. Mais ou menos, essa medida provisória é essa colcha de retalho feita por uma tia muito doidona. Onde eu acho para a gente começar a detalhar, eu acho assim: todo mundo saiu satisfeito, todo mundo saiu insatisfeito, todo mundo pode reclamar, pode comemorar alguma coisa, mas nada de fato relevante. E aí eu gostaria de começar a abordar alguns temas. A gente não vai detalhar aqui a medida provisória, porque esse é um tipo de trabalho que é feito, ele é muito cheio de detalhes. E, na verdade, a facilidade que a gente tem de se perder discutindo detalhes no setor elétrico, né, que vai ser uma coisa imensa. Então, vamos tentar manter aqui o prumo, manter a visão do conjunto, que eu acho o seguinte: a medida mais estrutural, aquela que eu acho assim, mais importante, aquela que afeta mais a vida das pessoas, vamos começar por ela,
que é a abertura do mercado. Então, Clarice, eu gostaria que você começasse falando sobre esse tema, sobre o que significa essa abertura do mercado? O que o consumidor ele pode esperar dessa abertura do mercado, que foi longamente comemorada depois de 30 anos, né? Eu acho engraçado as pessoas assim, comemorando agendas de 30 anos atrás, né? E achando que isso é o máximo da modernidade. Mas, enfim, Clarice, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre esse ponto, que é justamente essa abertura do mercado. Porque é uma agenda que eu e Clarice já acompanhamos mais, né, Clarice? Bota décadas nisso, né? Então, eu gostaria que você, que tem tantos anos de janela nesse tema, eu tenho mais, né, porque sou mais velho, então eu tenho uns 40 anos. Eu estava falando com Clarice, que acho que um dos meus primeiros artigos, lá em 1987, em 88, foi justamente sobre a proposta do Banco Mundial de liberalização do mercado elétrico. Então, a gente tem 40 anos de janela. Não, eu entrei no mestrado nessa área foi justamente no ano 2000. Então, querendo ou não, já tenho 25 anos também, né? Não é pouca coisa. Tem umas bodas aqui para Tem festejar do bodas, né? setor Já tem elétrico. bodas É. Mas dessa assim, aí eu discussão. assim para resumir também esse comentário mais geral, é o próprio senador ele faz, né? O relator, o Eduardo Braga, né? Ele pega e ele revela assim, né? Que é aquilo que a gente está aqui destacando. Ele falou assim. Quando o Bicalho fala curtailment, não sei se todo mundo sabe, Bicalho, mas curtailment é o nome que a gente dá àquele excesso de geração que justamente não consegue entrar na rede. Seja porque não tem demanda, ou porque está faltando lugar na rede, ou tem algum desequilíbrio elétrico, né, provocado, né, por alguma questão ali daquela localidade, tá? E aí, a disputa, e aí você vê muito isso, é caramba, curtailment, quer dizer, teve geração que não, que foi, quer dizer, foi gerada, né, mas não foi consumido. Então, quem é que perde aqui? É o gerador que não conseguiu entregar, ou é o, né, ou não, ele quer, porque o gerador ele quer ser indenizado. As discussões no setor elétrico, gente, estão muito em torno assim de quem vai pagar a conta. E aí o senador vem e confirma isso quando ele fala assim, ó, nós estamos pagando pelas ineficiências. E aí, como você vê na ANP, não tem nenhum tratamento das ineficiências. A gente está botando um teto artificial aqui numa conta, a gente está introduzindo uma outra coisa, né? Então, aqui não foi aqui que a gente começou a resolver as ineficiências. E São é como analgésicos, né? senador disso, né? Clarice, Assim, são analgésicos, né? Você está com é. tá com uma dor que não sabe de onde é que vem aquela dor. Claricinha, toma esse analgésico aí que melhora. Aí quando passar É. o efeito do analgésico, você volta a sentir a dor. Pois é, não, mas aí a gente está com câncer e a gente tem que fazer alguma coisa, né? O analgésico, na verdade, está mascarando e, na verdade, até pode agravar algum problema, né? Te trazer algum problema de estômago, né? Já que estamos nessas metáforas, né? Mas eu gosto quando ele fala isso, na verdade, estamos pagando a ineficiência, porque isso, ineficiência tem custo, então excesso de geração é excesso de geração. Se não tem mercado, se não tem consumo, é uma coisa ineficiente, foi mal calculado. E aí a gente está com esse setor que continua, né, tendo essa liberdade para os geradores crescerem, né, como eles quiserem, quer dizer, vai continuar tendo excesso, então vamos continuar pagando por essa ineficiência, né? Isso aqui não mudou. E aí, ao contrário, para paliar isso aqui que eu não mudei, eu ainda te trago uma bateria. Mas aí eu deixo você conduzir a novidade. Eu acho que é interessante isso pelo seguinte: acho que foi bom essa colocação que você colocou. Eu estava pensando sobre a questão da abertura do mercado, mas acho que esse gancho é bom. Sabe por que esse é um gancho bom? Pelo seguinte: você falou da questão do curteio. A questão do curtailment, que é simplesmente você, olha, você está gerando, eu tenho vento, eu tenho capacidade instalada, eu posso gerar, mas aí o operador, o que que ele faz? Ele me tira do sistema, ele corta a minha geração. Isso não é um corte voluntário, não fui eu que decidi isso, é um corte involuntário, é um corte imposto, é um corte compulsório. Agora, peraí, mas por que que o operador me tirou? Ou ele me tirou por questões energéticas, ou seja, Clarice, meu amiga, não tem demanda para sua energia. E o sistema elétrico ele opera no equilíbrio. O que é gerado instantaneamente é igual àquilo que é consumido. Você não pode gerar mais ou consumir, não pode, tem que ser igual. Então, aqui é um excesso de oferta, então você não vai gerar porque não tem lugar para eu colocar essa sua energia. Isso é o caso
que é o caso estrutural, que é o caso que é mais importante gerado nessa discussão das fontes. Até pelo fato, né? Tá fazendo sol agora, né? Então deixa eu aproveitar esse sol, deixa eu aproveitar esse vento, porque daqui a pouquinho eu não sei se vai ter esse sol, esse vento. Bom, meu amigo, se não tinha lugar para colocar, você perdeu, você no geral já era. Outra coisa é você ter algum desequilíbrio elétrico, ou seja, o setor também ele opera num equilíbrio numa faixa de variáveis que você tem que manter o sistema ali, uma questão de confiabilidade, de segurança. É o que a gente chama de razões elétricas. Tem algum tipo de instabilidade, desequilíbrio, e eu sou obrigado a tirar a Clarice porque ela está ampliando esse desequilíbrio. Então, eu tenho que tirar a Clarice. E outras vezes é porque simplesmente não tem linha de transmissão para eu transportar, né, a energia da Clarice. Ou seja, todas essas razões não têm nada a ver com a Clarice. Tem a ver com o sistema, tem a ver com o conjunto. É isso que a gente chama do custeio. Não havia. O que que acontece? A partir do momento que a Clarice não gera, a partir do momento que a Clarice não gera, ela também não vende energia, o dinheiro não entra, né? Concretamente é isso que Uhum. acontece. Então a Clarice diz assim: olha só, eu estou perdendo dinheiro e eu quero ser ressarcida, porque eu não tenho culpa nenhuma nessa história. Então a história começa assim: eu não tenho culpa nenhuma nesse negócio. E estou perdendo dinheiro. Então alguém tem que me ressarcir, alguém tem que me indenizar, alguém tem que me dar essa grana. E o sistema, existem possibilidades, mas as possibilidades são pequenas em relação a esse ressarcimento, porque há uma interpretação inicial que isso faz parte do risco do negócio. Sem dúvida que o excedente de oferta de energia, desculpe, minha amiga, mas faz parte de qualquer negócio. Qualquer negócio. Até se você for vender empadinha, você tem que ter demanda para sua empada, porque senão o que você fizer a mais você não vai conseguir vender no seu mercado. Mas só que essa discussão já está se arrastando, está se arrastando. Essa conta, para vocês terem uma ideia, estava em torno de 2 bilhões de reais, 2 bilhões de reais por ano. Agora, como eles fizeram, aprovar uma coisa que você vai cara, você vai retroceder até 2023, a conta já saiu de 2 bilhões para ir para Uhum. 7 bilhões no total. É que no setor elétrico, gente, tudo é bilhão. Milhão é amendoinzinho, né? Coisinha, é peanuts, né? É um negócio ali pequenininho, etc, etc. Tudo é bilhão, então 7 bilhões. O que que aconteceu? Isso estava na medida provisória? Não. Isso foi o lobby operando. O lobby operou e colocou esse ressarcimento, não da parte de energia, mas de toda a parte relativa a acesso à linha de transmissão, desequilíbrio elétrico, ao que parece uma parte desse corte vai ser ressarcido. Aí tudo bem. Aí vai ser ressarcido por quem? Por nós, através do pagamento do que se chama do encargo de serviço do sistema, que é um encargo que todo mundo paga, é a gente que vai ressarcir. Isso aí é isso que o Braga reclamou de ter tomado uma bola nas costas. Mas, meu amigo, dentro do jogo que é jogado hoje, isso acontece. Então, o que foi aprovado em termos de curtailment foi isso. Por que que eu acho interessante isso? Qual é a questão daqui? Aqui, gente, não tem discussão. Aqui a gente tem que ter recurso de flexibilidade. Flexibilidade para quê? Vamos supor que está ventando, não tem demanda. Vou ficar só no caso da energia, tá certo? Ficar no caso da energia. Então, o que que eu faço? Eu tenho que ter a capacidade de estocar essa energia, para justamente poder devolver essa energia no sistema quando não estiver ventando ou quando não estiver fazendo sol. É isso que é recurso de flexibilidade. Então, isso é um tipo de recurso de flexibilidade. Outro recurso de flexibilidade, que não tem a ver com essa energia, mas tem a ver com o equilíbrio, com a confiabilidade do sistema, é dotar a rede de uma capacidade de recursos para poder aguentar a variação, a instabilidade gerada por essas fontes, que é o reforço de rede de transmissão, de rede de distribuição, são os famosos compensadores síncronos, etc, etc. Mas olha só, estocagem, reforço de rede, compensador síncrono, tudo isso custa, gente. Tudo isso é caro. Nada disso é barato. Então você, consumidor, vai pagar de um jeito ou de outro esse negócio. Não é simplesmente o ressarcimento, porque o ressarcimento é assim, olha, tive um prejuízo e não estou afim de pagar, passar esse mico para frente, não é isso?
Né, Clarice? Não, não, alguém paga esse negócio aí para mim que eu não quero ficar com isso. Mas você vai passar o mico, mas como a Clarice falou muito bem, o mico vai ser, você continua tendo uma fábrica de micos, né? Uma geração contínua de micos. E aí tem uma coisinha, né, Bicalho? Porque por um lado, então, ele vai ressarcir um pedaço da perda, e aí pronto, nos onera, mas não onera tudo, tenta dar aquela acalmada, como você está dizendo, e é totalmente arbitrário, é 10%. Por que 10%? Qual é a regra? Qual é né, a memória de cálculo? Mas e no outro, e aí é mais caro e mais grave ainda como impacto tarifário, é a bateria. Porque essa bateria também vai reduzir um pouquinho esse curtailment, pelo menos para a geração. Depende de onde ela vai entrar, né? Mas ele está querendo que entre como instalação de transmissão até também para repartir esses custos por mais gente e não ficar só, né, no consumidor regulado da distribuição, tá? Mas quer dizer, essa gestão do curtailment, não faz nada para evitar. Dois, diz que vai cobrir 10% e vai jogar na conta dos outros. E três, essa bateria também está entrando por conta desse excesso de oferta, né? Então, assim, é outro custo relacionado. Vamos atuar sobre as causas do problema. Vamos parar de gerar excesso de eletricidade, porque se você tiver que indenizar o cara por energia que você não consome e ainda tiver que pagar uma bateria para absorver uma parte disso, essa conta é absolutamente idiota, né? Tá saindo muito caro resolver esse problema, quando você deveria, pode até dar dinheiro na mão dele. Pare de gerar agora, né? É porque é engraçado, né? Essas coisas aparecem, eu acho assim muito interessante. Às vezes eu leio as coisas e eu tenho a impressão que as pessoas não leem aquilo que elas escrevem, né? Ou então elas não ouvem aquilo que elas falam, né? Porque quando você fala assim, eu tenho um problema de recurso de flexibilidade. Estocagem é um desses recursos de flexibilidade, né? Estoco, depois devolvo a energia quando não estiver ventando, quando não estiver fazendo sol. Então a gente tem que avançar com as baterias. Aí você fala, gente, olha só, a bateria é uma coisa cara. Ela é cara a bateria. Então, por isso que até hoje, as avaliações que você via, elas apontavam assim: é mais fácil você estocar no sistema, né, o sistema fazer esse papel, quer dizer, você pega esse excedente, joga nesse sistema, alguém vai consumir esse seu excedente e depois eu devolvo para você. Essa era a nossa ideia inicial. Que era mais barato fazer isso do que o cara botar uma bateria lá na casa dele. Só que, na medida em que a geração distribuída, nós estamos falando aqui no caso solar, elas foram entrando, a gente foi constatando que isso pressionava muito a rede de distribuição. Isso gerava custo. Então, aquela visão que eu tinha sobre o custo da rede fazer esse papel da bateria, naturalmente foi mudando com o tempo. De repente, eu fui falando assim: e rapaz, esse custo está ficando maior. Por exemplo, se você pega no caso alemão, que é um exemplo de geração distribuída, blá, 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 o que que os alemães falam? Não, cara, Clarice, bota aí a bateria na sua casa. Eu, sistema, não vou, eu não tenho como fazer isso. Isso ficou caro. E o que que significa isso, Ronaldo? Gente, é muito simples. A gente chegou no nosso limite. Com a tecnologia que a gente tem hoje, com a capacidade de coordenação que a gente tem hoje, com as instituições que a gente tem hoje, só dá para ir até aqui de renovável. Gente, tem um limite. E a gente só vai conseguir superar esse limite se a gente tiver inovação tecnológica. É preciso que a base. É isso aí, gente. Nós estamos enfrentando um problema que necessita inovação. Não, vai botando. Se você for botando, vai Não, desestruturando, desmancha. Então, quando fala assim, não, bota a bateria que tá. Não está resolvido, gente. Não tem não, nada e bateria você resolvido. não está endereçando absolutamente a questão ecológica que, né, está na origem de todo o problema, né? Bateria Não, e é outra toda a coisa, pegada né? da mineração. Só um Mas pequeno ainda. comentário, Clarice. Desculpe, só pequeno. Quem é que paga isso, né? Não, então, isso que eu estou Ele não está falando. falando na lei, que foi discutido na medida provisória, não é a bateria para você botar na sua casa, não. É o sistema armazenar energia para você. Exato. Isso aqui é o sistema com bateria tentando reduzir o corteio. Quando fala sistema, gente, somos nós todos é que vamos pagar esse negócio, caceta. É E isso que eu como a estou te Clarice, gostei, falando. Clarice, você falou, tem toda a razão. Cara, para de fazer isso, porque quanto mais você coloca, mais bateria, mais custo, e essa coisa vai ficando cada vez mais cara, mais cara, mais cara, mais É. cara, e a energia fica cada vez mais E tem inacessível, uma gente. Será que é perversão aqui, difícil entender Ricardo, isso? que A a energia gente vai ficando cada falava. vez mais inacessível, É. né?
Mas, cara, como Uma você das falou, metas muito importantes é com relação à eficiência energética. Ninguém fala mais de eficiência não. energética, porque tem agora esse negócio da agenda do excesso de oferta. Agora é só criar demanda, criar demanda. Gente, não é para criar demanda, é para a gente gerir excesso de oferta e voltar a ter um sistema mais eficiente. A questão ecológica é severa, não é uma brincadeira, né? Essa transição aqui, né, a gente não está conseguindo descarbonizar, né? Os impactos no tempo são tremendos, mas a gente tem uma questão, né? A gente realmente tem um problema ecológico. E dependendo das estratégias que estão sendo adotadas, que aí isso é uma parte que eu venho avançando muito, né? É meio abrindo a cadeia para trás, justamente que vocês estão falando de bateria? Né? Se você, a gente está aqui falando justamente de impactos, né? Assim, não é uma crise climática, né? Isso aqui é uma crise de mudança de uso do solo, de perda de biodiversidade, de acidificação dos oceanos. Todos esses limites conversam. E nós somos super dependentes e a gente está na linha do Equador. Ou a gente segura a onda, ou a gente vai torrar. A gente não é país do norte. Não vai ter agricultura. Vou botar a mão na consciência. Sabe? Então, o que vai sobrar desse país não é muita coisa, se a gente não consegue evitar justamente o colapso da Amazônia e do Cerrado, né? Onde estão as reservas de água, tudo isso. Então, assim, ter mais também competência na elaboração e na formulação das respostas, porque qual é a origem do seu problema? Por que que você está fazendo É uma isso. transição energética? Porque você tem uma crise ecológica. Se as suas soluções promovem desmatamento, perda de biodiversidade, crise hidrológica, não é uma solução. Senta para estudar. Nesse grau de tecnologia que a gente tem, como você estava falando, não é a resposta. Nesse grau de tecnologia, para agora é eólica e solar e para com essa história de bateria, vai fazer eficiência energética. Não é assim. E aí o caso alemão é uma coisa, mas a gente aqui é caso brasileiro, né? A gente não precisa dessa bateria agora. E nem a gente precisa dessa geração toda renovável, que está fazendo o quê? Jogando fora a água. Se fosse uma necessidade, a gente só pode gerar a partir dessa tecnologia, e com essa tecnologia eu acabo gerando excesso numa hora e falta em outra, que é meio alguns lugares, mas que na verdade ninguém faz isso, porque todo mundo está despachando termoelétrica. Mas ainda que a gente estivesse à mercê, né, disso, a gente não é isso, né? A gente é hidrelétrico, a gente tem reservatório, a gente tem como fazer gestão de estoque de outra forma se a gente fizer uma gestão coletiva. Aquela coisa da discussão da renda hidráulica que a gente estava tendo outro dia também. Tanto fisicamente, né, para o uso do reservatório, para eu fazer uma integração até maior de eólica e solar, né, fazendo isso aqui com a melhor gestão do uso da água. O rio também, o rio está vivo, o rio preserva os ecossistemas, a gente tem que. Não é assim. Eu não ligo e desligo quanto eu quiser. Tem as restrições, né, de volume de água aí que a gente tem que respeitar. E essa que é a principal fonte brasileira. Então, como é que a gente pega o sistema brasileiro e faz ele o mais descarbonizado possível e o mais barato possível? E aí é coordenação, como disse lá o Bicalho desde o começo, e não é bateria agora. Tem gente que já não tem o que fazer, né? Ou queima ou vai para bateria. Ainda assim, eu não sei se a conta fecha. No nosso caso, a gente tem outras coisas para fazer. Inclusive, tem toda a agenda das reversíveis, né, Bicalho, que não foi endereçada e que o ministro podia ter lançado uma pauta aí de desenvolvimento industrial, de ressuscitar as turbinas e tudo. Tudo isso aqui a gente fazia no Brasil. Por que que ele não fez isso? Aí bota só PCH, mais para pecuarista, sei lá para quê. Né? Depois vem uma medida, depois vem a ANEEL dizer, olha, eu vou ter que cortar porque geração distribuída não está dando mais. Então não passou uma semana, né, da expansão nova hidrelétrica, que na verdade eram pequenas centrais hidrelétricas, que a regra já estava mudando, porque aquela solução não conversa, né, com o desafio tecnológico do nosso dia. Então, como é que a gente faz isso? Esse é o desafio tecnológico e quais são os recursos brasileiros? Aí entra muita questão, né, justamente, do uso da transmissão e do uso do reservatório. E aí você abre uma discussão que você quer ou não quer discutir isso, né? Porque tudo bem, você quer discutir então recurso de flexibilidade. Então, como é que você vai discutir recurso de flexibilidade? Você vai discutir bateria? Aí você acha que o suprassumo é você ter criado uma regulamentação, né, que a ser feita, né, abriu a porta da regulamentação das baterias, também das energias reversíveis, né, de toda essa parte da estocagem e também, e engraçado também, né, aí vem os incentivos também, né?
Você coloca uma série de incentivos, inclusive incentivos fiscais para bateria, etc, etc. Porque é o que você opera em termos de incentivo. Eu não tenho nada contra, acho que subsídio, incentivos faz parte do jogo de qualquer política pública no mundo. Não gosto desse negócio também de ficar criminalizando o subsídio, acho isso infantil. Não é Tem por seu aí. tempo, né, Bicário? Ah, Mas o que que acontece? Foi o que você colocou. Tá certo, vamos discutir recurso de flexibilidade. Quer discutir recurso de flexibilidade, a Vera? Então vamos, como falou a Clarice, olha, então quais são os recursos de flexibilidade mais importantes que a gente tem? Os reservatórios. Quem é que controla esses reservatórios hoje? É a iniciativa privada, é a especulação financeira através dos controladores da Eletrobras. Você quer discutir isso? O Eduardo Braga não quer discutir isso, porque pois inclusive é. ele foi um dos patrocinadores da privatização da Eletrobras. Então, isso ele não quer discutir. Aí ele vem discutir bateria. Cara, olha a quantidade, a capacidade de estocagem que eu tenho nos reservatórios. Sabe, daqui a talvez a 50 anos, as baterias podem chegar à capacidade de reservatório que a gente tem. Mas isso você não quer discutir. Por quê? Porque também o Eduardo Braga tem os seus interesses, tem os seus lobbies, tem as suas questões lá colocadas também. Assim como o próprio Alexandre Silveira, que é o ministro de Minas e Energia. Está todo mundo pendurado em alguma coisa, em algum lugar. Então a gente não está discutindo a Vera recursos de flexibilidade, porque é impossível discutir recursos de flexibilidade no Brasil sem passar pela discussão do controle dos reservatórios. É impossível, gente. Vamos combinar, isso aqui é impossível. Quem faz isso é picaretagem. Isso se chama picaretagem. Então o cara está picaretando quando ele se recusa a discutir uma coisa que é tremendamente séria, que é o controle desses recursos de flexibilidade. Então a gente não está discutindo isso. Então a gente não está discutindo isso. Então a discussão do Corteio, ela fica muito marcada por isso, por a gente não conseguir avançar numa agenda real. Pois é. Quando a gente bate na geração distribuída do solar, aí você bate no conflito entre as distribuidoras e a geração distribuída, e o, digamos assim, o setor de geração distribuída. Aí você cai numa outra discussão. Aqui também não tem recurso de flexibilidade. Aqui, então, a falta de coordenação é dramática. A tentativa de se construir um operador de sistema no âmbito da distribuição, que é uma coisa colocada na mesa, e que eu acho que, em hipótese nenhuma, pode ser a distribuidora. Porque Ah, eu queria comentar isso com você. você transformar o operador no âmbito da distribuição da e colocar a distribuidora, é você abrir mão de uma questão que era fundamental para os liberais nos anos 90, que quem controlasse a rede não pode vender serviço. Gente, isso é básico do modelo liberal, não estou nem falando do modelo tradicional, não, estou falando do modelo liberal, é que é a propriedade. Aí eu vejo lá, não, mas esse operador não pode ser, em hipótese nenhuma, pode ser a distribuidora. Isso é básico da concorrência, da competição, da neutralização da rede, do agregamento, né, da agregação de serviço. É básico. Agora você acha que eu e Clarice é que vão falar o básico? Ninguém vai falar nisso. Ninguém, só nós Não, dois aqui. e isso me surpreendeu, né? Porque Fala. pode ser que seja a distribuidora, quer Sim, sim, dizer, existe essa aquela coisa possibilidade. mais básica mesmo da concorrência, esse pessoal que ressuscitou, né? Um negócio. O pessoal estão comemorando um desenho, uma estrutura de governança que estava sendo apresentada há 30 anos atrás. Não tinha geração distribuída, não tinha painel Não, não solar, havia isso. não Não tinha havia. nem A gente eólica. estava discutindo a separação de E o fio e pessoal está agora energia. comemorando que está justamente aprovado esse desenho de Mas 30 anos seguindo atrás. ainda, Clarice, nessa Tem nada a questão, ver, né? seguindo. Então, isso, Bicalho, realmente até isso, nem isso foi observado. Não, então só estou chamando o seguinte: que o que aconteceu no caso da geração distribuída? Bom, meu amigo, se você tem um painel solar na sua casa, etc, etc, nada vai mudar para você. Nada vai mudar para você. O que que acontece? O que que a gente está discutindo aqui, que a gente tem que discutir, inclusive com você, meu amigo, que tem, e a gente tem amigos, né? Bom, o Roberto Araújo do Instituto tem painel solar em cima de Meu casa, pai, etc. E a gente sempre debate muito isso. Ele tem uma determinada visão que é interessante sobre esse problema. Mas eu só acho o seguinte: tem uma questão concreta que é o seguinte: o crescimento dessa geração distribuída solar, ela vai desestruturando o setor com muita velocidade. Digamos assim que é uma doença degenerativa que avança muito rápido. Avança muito rápido.
Então havia uma preocupação em colocar algum tipo de limite para esse crescimento. Mas aí no embate dos lobbies, e o lobby da energia solar é um lobby muito forte no Congresso, você não conseguiu passar isso. Você não conseguiu passar isso. Então, às vezes o pessoal fala assim, mas, gente, a Clarice tem uma tese que eu acho muito boa, né? Quer dizer, no sistema elétrico ninguém se salva sozinho, né, Clarice? Ninguém se Não, salva é isso. sozinho. E eu estou me dando conta agora, dessa coisa da geração distribuída, porque a geração distribuída aqui no Brasil, ela é muita coisa. Ela Né? desde justamente um consumidor residencial, um early comer, né, um early adopter, uma pessoa que é justamente são as pessoas que topam que se arriscar, né, que foram as primeiras pessoas que botaram os painéis solares, que na época era assim visto como uma coisa boa. É a velocidade e a falta de limite, porque não olha para o agregado, não olha para o sistema como um todo, que é um problema, não é a tecnologia em si. É ela correndo solta sem olhar para nada e sem a gente observar custo do sistema. Então, e aí tem, né? Então tem essas pessoas, e aí essa coisa da classificação da geração distribuída, ela é desde assim micro geração até 3 mega, que é uma coisa muito grande, né? E aí pode ser uma mini usina, uma PCH, justamente ser conectada na linha de distribuição, tá? Então não a geração distribuída, ela não necessariamente ela é pequenininha. E aí você vê o pequenininho com seu painel que tem dificuldade de pagar a conta de luz e que botar o painel foi uma ajuda para ele, dizendo, ai, vocês agora estão querendo me prejudicar, não sei o quê, mas eu falei assim, não é você. E você está defendendo um monte de consumidor que não tem nada a ver com seu perfil. É gente que tem estacionamentos inteiros, gente que tem mini usinas, né, fazendas solares e eólicas no limite do topo ali da geração, que às vezes tem mais de uma para justamente se classificar como geração distribuída, e tá esse pequeno consumidor residencial achando que ele está sendo, né, mas não é ele. Agora, o que que o regulador poderia fazer? Era justamente, né, separar. Microgeração vai ser tratada de uma forma, mini de outra, né? E esse pessoal maior, nem mini isso é geração distribuída e ponto, tá? Mas lá atrás, então, tinha esse incentivo. Depois vai crescendo, é como você diz, subsídio ele é ruim per se? Não, ele tem seu momento no tempo. Você quer estimular uma tecnologia, você quer ver como é que o mercado, como é que o setor se comporta, né? A gente viu a palestra da CPFL, a CPFL antes disso começar já estava fazendo modelos, já estava trabalhando junto com a universidade, imaginando como seria justamente a penetração dessas fontes. E na hora que foi crescendo, foi fazendo medição. Então, simulação, medição, e aí é todo, né? A gente vai se adaptando e aprendendo. Mas tem que ter ritmo e tem que ter planejamento para isso ser um aprendizado e isso não ser justamente essa desestruturação como você colocou, né? Que na verdade é isso que acabou acontecendo. É porque quando a gente tem processos de transformação tão radicais como esse processo que a gente está vivendo, gente, a incerteza, ela não é uma brincadeira, ela não é retórica, ela é real. Tem coisas que a gente só vai saber quando elas acontecerem. A gente não vai prever. Quando você vê o blackout, né, que houve na Europa agora recentemente, né, Espanha, envolvida ali, França, enfim, uma Portugal, parte, França. aquilo ali ninguém esperava que acontecesse. Claro, sempre tem um cara, não, eu previ. Não, ninguém esperava. Aí você junta uma série de eventos dentro de um sistema complexo e as coisas acontecem. Aí você fala, ih, aconteceu, o que que eu faço para evitar isso? Então a gente está nesse processo, a gente está nesse processo de aprendizado, que é um Isso. processo muito desafiador. Você aprende tecnicamente, você aprende economicamente, em termos organizacionais, em termos regulatórios, em termos políticos. É um intenso aprendizado num momento de transformação profunda, gente, que a gente não escolheu, que foi. Gente, essa transformação ela foi imposta pela necessidade de enfrentar o aquecimento global. As pessoas esquecem. Nós não estamos adotando renovável porque a gente gosta, porque a renovável é boa pra caramba. Não, cara, não é nada disso. É porque essa é uma necessidade. O sapo aqui não está pulando por gosto, o sapo está pulando por necessidade. A gente parte de uma ameaça. Me irrita muito grande, me irrita muito a gente substituir a urgência da ameaça climática por esse frenesi das oportunidades de negócio. Isso me irrita muito, mas muito.
Porque são duas maneiras de enfrentar o problema. Uma é ter que enfrentar com a responsabilidade que o momento precisa. E outro é enfrentar em cima da leviandade, da ignorância e da manipulação da boa-fé das pessoas. Isso me irrita profundamente. Acho isso uma cafajestada. E muitas vezes eu vejo o Estado brasileiro participando dessa cafajestada. Isso me irrita. Porque isso é Uhum. falta de responsabilidade, é falta de vergonha na cara, é falta de compostura. E muitas vezes falta compostura dentro dessa discussão. Então a gente tem que ter mais responsabilidade sobre esse negócio. Então, essa questão da geração distribuída, você não conseguiu avançar em cima disso. Porque você não conseguiu enfrentar o lobby. E eu acho Mas muito importante você colocar essa questão. Gente, é, se o setor está desestruturando, ele vai cair em cima de nós todos. Não vai ser. Agora, você acha o quê? Que você, que é um consumidor pequeno, que é um cara que tem meia dúzia de painel em cima da sua casa, você acha que na hora que isso tudo cair, é você que vai sobreviver? Que você é que vai ser poupado? não, inclusive, Olha o né, Bicalho, é poder que você importante. tem, né, para fazer isso. Então, essa questão é uma questão assim que demonstra muito claro essa questão não só da vitória dos lobbies, mas é que você não constrói racionalidade a partir da disputa dos lobbies. Não vai ser essa disputa entre as crianças que vai definir o que vai ser o almoço. Porque senão vem o quê? Vem o macarrão junto com o sorvete. Aí você, o É. que esse sorvete está falando no meio do macarrão? Não, macarrão com Não, e sorvete. Bicalho, um Claro, parênteses. entendeu? É, Não pode ser assim, cara. Tem macarrão com é. sorvete. Tá certo? Tem Não, sopa e com quem picolé está. dentro. Eu falei, caramba, que porra é essa? Não, e as pessoas têm que saber que mesmo elas tendo seu painel de geração distribuída, elas estão conectadas na rede. Então, se cai a rede, você cai também. São mecanismos de proteção. Então, mesmo você tendo o seu sistema individual, você se sentindo muito emancipado, você depende do sistema. E ainda bem, né? Porque a solução para isso seria uma bateria individualizada que agravaria muito seus problemas e sairia muito mais caro, tá? Então, os problemas originais, né, que a gente está falando. E aí, então, justamente como eu estava, né, começando, essa geração distribuída, a pessoa, não, mas então eu vou aqui encontrar a minha solução. Esse setor está se desmanchando, eu vou botar o meu painel no limite, a pessoa até quer comprar, e o que a gente vê, para mim, que aí na verdade já é a perversão total, e inclusive isso vem acontecendo, né? Tem um fator renda e um total desconsideração do problema ecológico. Quer dizer, os empreendimentos novos imobiliários em São Paulo, no mercado de luxo, já vem com gerador a diesel. Não é nada de moderno, nada. A gente está fazendo consumo de diesel para gerar eletricidade no Brasil, como no século passado, porque esse sistema está falhando. E as pessoas, não cada um por si, né, pensam na sua solução individual. Sua solução individual, um gerador a diesel, um negócio arcaico, caro, poluente, isso não é solução, né? Você está empurrando com a barriga para ter um conforto momentâneo. Solução é a gente descarbonizar, solução é a gente usar o reservatório para isso. É não pegar o reservatório, privatizar e deixar um operador usar isso para justamente maximizar seus lucros, né? Ter maior rentabilidade para os seus acionistas. Como diz o Bicalho, isso é falta de seriedade. Porque isso Mas, aqui é que nos permitiria tentar fazer um arranjo, né? Estruturar isso aqui melhor, impedir que a gente tenha um poder de mercado. A gente já nasce com o setor liberalizado com agentes com poder de mercado, tanto no armazenamento, como na transmissão, como na termoelétrica, que é outro que vai poder fazer também backup, né? Tudo fechado com a JF, Eletrobras fechando hidrelétrica, fechando transmissão. Espera aí, pessoal, não era para concorrência? Então não está acontecendo nada disso e a gente está falhando gravemente na o quê? Na organização e no uso dos nossos recursos energéticos para promover a transição, para promover a descarbonização e para segurar a onda da tarifa, porque senão ela exclui o acesso. E aí ela sabota todo o processo, né, Ricardo? Clarice, você vê, né? Ser velho tem lá suas vantagens, né? Quando eu era menino, o meu pai era operário e a gente morava dentro da fábrica. Papai trabalhava. Eu cresci isso no pátio de uma fábrica. E ali no final dos acho que nos anos 70, tinha um gerador a diesel. Tinha um gerador. Quando chegava às 6 horas, o que que acontecia? Ligava o gerador a diesel.
E a gente ficava com aquela luzinha ruim, merda, sabe, papapá, que era do gerador. Imagina que era um gerador a diesel lá há 50 anos atrás. É claro que quando você entra as grandes hidrelétricas, a Eletrobras começa a né, construir as grandes hidrelétricas, na verdade começa a construir o sistema elétrico brasileiro, chega num determinado momento que a gente fecha lá, né? A fábrica não precisa mais do geradorzinho a diesel, né? Porque você se pendura no sistema e o sistema fornece energia de qualidade, etc, etc, etc. Então eu me lembro que teve uma festa quando desligou lá, nunca mais precisaremos dessa merda, etc, etc. Então quando você fala, não vai botar o 16, eu fico lembrando, eu hoje com quase 70 anos, fico lembrando lá quando eu tinha 10 anos, 9 anos, etc, Não é meio etc. E patético? tinha lá o geradorzinho a diesel, né, etc, etc. Então, o que que acontece, gente? Olha só. Seria muito legal, né? Seria realmente uma revolução, uma transformação profunda se a gente tivesse uma bateria super barata, ecológica, limpa, com a capacidade enorme de armazenamento, bará, que permitisse que cada um de nós gerasse energia, né, solar, etc., que a gente precisa, armazenasse, e a gente ficasse completamente independente da rede. Então, isso aqui, gente, é outro mundo. Não chega nem a ser o pequeno sistema do Edison. É sistema nenhum. Cada um com a sua solução energética, etc, etc, etc. Isso não, eu acho que não tem nada no horizonte que aponte nesse sentido, né? Se isso acontecer, você vai ter uma energia bem mais cara. Porque uma das coisas fundamentais, olha só, gente, do final do século XIX, é que o sistema te dá escala, te dá scope, te dá um custo mais baixo. Portanto, te dá uma tarifa e um preço de energia mais barato. Isso é do final do século XIX. Isso é que é a vitória do Tesla sobre o Thomas Edison. Então, aqueles que falam assim, ah, não, Thomas Edison, na verdade, estava certo, né? Eles não entendem até hoje, passado um século, o que aconteceu naquela porra do final do século XIX. A ignorância atravessa séculos, é uma coisa, para mim, sempre impressionante. Mas então, o que está acontecendo? Você teve essa questão do curtailment, que passou a ter o ressarcimento, quer dizer, uma conta para a gente vai continuar pagando a conta lá da geração distribuída. Você não conseguiu. Gente, o problema da geração distribuída, muito mais do que a questão de quem paga a conta, é o efeito desestruturante que esse subsídio gera a partir de uma expansão que incentivada. Você está incentivando uma expansão que desestrutura o sistema. Desculpe, essa é a questão. Conseguiu avançar nisso? Não. Mas aí, né, Claricinha, avançou na questão da CDE. Da CDE. Qual é a questão da CDE? Bom, agora a CDE tem um teto. O que que significa? Gente, a CDE é o seguinte, é a grande conta do setor elétrico brasileiro. É a conta que financia todas as políticas públicas do setor. Tarifa social, o suprimento de energia elétrica no norte do país, que são sistemas que não são interligados, são sistemas isolados, irrigação, política de carvão, tem uma série de questões de políticas públicas que são financiadas pela CDE. Todos os incentivos para as energias renováveis também é financiado pela CDE. Quem é que banca a CDE? Quem banca a CDE são todos os consumidores. São os consumidores que bancam a CDE. É que botam a grana. Então é você, eu, a Clarice, na nossa conta de luz, é que uma parte é tirada da gente e você Consumidor da financia. distribuidora, né, Ricardo? É bom, acho que É lembrar. isso. Não, todos os consumidores pagam CDE. Então, tudo bem. O que que aconteceu com a CDE? É claro que com esses incentivos que você foi dando, essa conta ela foi crescendo, crescendo, crescendo. Então ela está 20 bi, sai para 30, sai para 40, já está batendo 50 e tantos. Então o pessoal falou assim: vamos colocar um limite aqui nessa conta. Colocar um limite nessa conta. Mas aí o problema, cara, como é que você bota um limite? Um limite? Olha só, porque a questão não é assim. Vamos parar de dar subsídio. Não é isso? Poderia. Ao invés de. Não tem que reduzir a conta? É. Uma parte dessa conta é o quê? Ah, esse subsídio que a gente está colocando. Bom, então vamos parar de dar esse subsídio. Vamos cortar esse negócio? Não, vamos colocar um limite, né? Aí, quando coloca o limite, cara, dentro desse jogo do lobby, aí o cara começa assim, mas olha só, a tarifa social entra desse limite? Não.
o financiamento lá do consumo de energia do sistema isolado, lá da CCC, da conta de consumo de combustível, do norte do país entra. Não, não, sabe? Não, luz para todo. Não, não, sabe? Você começa a tirar. Você começa a tirar, você começa a tirar, você começa a tirar. Aí fica assim, e a irrigação? Tá dentro ou tá fora? Não, tá dentro. Não, vamos tirar também. Porque as pessoas estão defendendo as suas políticas públicas. Lobby é lobby, gente. Tem o lobby da CCC, tem o lobby da tarifa social. Tudo bem, todo mundo está dentro dessa disputa. E aí, como é que decide isso? Sei lá, você vê aí. Quem tiver mais força, né, Clarice, banca. Como você não tem nada que, como a Clarice disse, que estruture, que arrume o jogo, quando você chega na CDE, e aí a gente fica perguntando assim, mas aí como é que é? Ah, não. Quando ultrapassar o limite da CDE, aí vai ter um encargo. Quem é que vai pagar esse encargo? É o cara que usufrui do subsídio. Eu não entendi. Por que você não corta o subsídio do cara? Aí você configura uma solução que você sai assim meio. Não entendi. Sabe aquela coisa assim? Quer dizer, porque aí a Clarice fala assim: ah, então eu não vou pagar o encargo, não. Porque eu sou tarifa social, não é isso? E como é que você vai botar um limite, gente, para um fundo? Imagina assim, imagina a tarifa social. Mais de 50. Clarice, pelo que eu vi, são 54% da população hoje que tem ou tarifa social ou desconto social. Ou seja, que está sendo subsidiado de alguma forma. 54%. E acho que em termos de domicílio, dá 46, 47% dos domicílios residenciais. Então, tem uma parte significativa, mas bem significativa, da população brasileira, que para ter acesso à energia elétrica, ela tem que ser subsidiada. E aí, Clarice, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão fiscal, porque essa questão é importante, as pessoas não se tocam disso. Porque tudo isso que a gente falou aqui, do Simples, do curtailment, de bota isso, do reforço de transmissão, do compensador signo, vai somando tudo isso, ainda poderia botar mercado de capacidade, todo esse custão, todo esse custo gigantesco para poder encaixar as energias renováveis, tudo isso está crescendo, 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 crescendo. Isso vai parar na conta do cara. Aí, quando bate na conta do cara, o que que acontece? O cara não consegue pagar. Só que aí, Vicário, aí é justamente isso. O consumidor que paga a CDE é o consumidor da distribuidora. O que está sendo ofertado para ele, mas agora num prazo um pouco mais longe? Isso o senador fez, né? Conseguiu ganhar mais tempo. A abertura total do mercado. O Mercado Livre não paga CDE. Então, o Mercado Livre escapa da Ah, não. CDE? Não. Né? Mas ele vai pagar esse encargo aí que vai ratear o resto, justamente, tá? Então, o extrateto, né? O furateto, como a gente fala, vai ser. Todos pagam, é o encargo de serviço do sistema, não é isso? Isso, Todos pagam. isso. Então, nesse sentido, o Mercado Livre já está sendo prejudicado pelo avanço descontrolado de eólica e solar, que é onde ele mais se beneficia. Quer dizer, ele tem uma redução dos seus próprios benefícios, vamos dizer assim. Porque ele pode ganhar um desconto da rede, mas ao mesmo tempo está aumentando o encargo de segurança do sistema. Então, assim, a gente nem tem que fazer aí uns balanços aí para ver como é que essas contas vão se fechando, vão fechando. Mas é isso, tudo isso que você foi falando, então deixa a gente saber o quê? Que a tarifa vai continuar aumentando. O próprio senador falou, a gente está pagando ineficiência, não foi nada feito para sanar as ineficiências. Aí o que que vai acontecer? A minha base de pagamento diminuindo, diminuindo, as pessoas indo para o Mercado Livre. Na hora que for todo mundo, porque ele abriu essa possibilidade agora com a medida provisória, sumiu a base de pagamento da CDE, que é a tarifa social, que é a irrigação, que é o sistema isolado. Quem vai pagar a CDE, que é 50 bilhões? Então fica um buraco de 50. Se todo mundo correr para o Mercado Livre, claro que não vai ser assim de um dia para o outro, mas é isso que a gente está falando. A gente está falando de uma base de pagamento que financia todos os subsídios do setor elétrico, que vai sumir. E aí, se ela vai sumir, o custo não desaparece, está desaparecendo a base de pagamento. A gente está dizendo para o cara, ó, sai desse ambiente aqui regulado, vai para o outro que você deixa de pagar. O custo deixou de existir, a necessidade de fazer o backup, a necessidade de bancar a expansão, a bateria que ele enfiou lá, os custos estão lá. Então, se não vai ser o consumidor que vai pagar, e até agora parece que a Fazenda fica confortável com isso, que a tarifa social é um absurdo, mas quem está pagando
é subsídio, né, cruzado entre consumidores. Então, isso aqui não é orçamento. Mas se correr os consumidores correrem para o Mercado Livre, quem vai assumir vai ter que ser o governo, até por uma obrigação constitucional. Isso aqui não pode capotar. O setor elétrico tem que funcionar e, inclusive, essas prestadoras aí de serviço público, né, elas têm equilíbrio econômico e financeiro garantido. Então, fatalmente, o governo vai ter que cobrir. Eu até tinha colocado isso naquela reunião lá dos especialistas. O pessoal, não, porque aí joga todo mundo para o Mercado Livre, que aí a tarifa vai baixar, a dona Maria vai baixar a tarifa, e o presidente gosta de ouvir isso. Só que assim, mas o que eu falei para ele foi, presidente, ninguém está falando é quem vai pagar o que a dona Maria vai deixar de pagar. E aí vai ser orçamento fiscal. E aí me preocupa essa engrenagem do neoliberalismo, né? Porque assim, o governo vai ter que cobrir. Na hora que ele cobrir, ele está aumentando o gasto dele. Se está aumentando o gasto dele, se ele tem um teto, né? Se ele tem esse controle aí, essa tara aí do orçamento fiscal, tudo isso, ele vai ter que cortar em outro lugar. E o que a gente vem vendo ao longo desses anos é a degradação do serviço público, é a redução do gasto social, é a perda, né, de investimento na saúde e na educação. Então, isso aqui é um projeto de desconstrução, vai pagar o orçamento do governo, assim como hoje em dia é o orçamento das famílias, vai deixar de fazer investimento, vai deixar de nos desenvolver para pagar a conta de luz de um sistema ineficiente que concentra a renda e que está deixando o pessoal se apropriar de renda hidráulica. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso não é projeto de governo e não é projeto de sociedade. Então, espero que a Fazenda entenda, né, em vez de ficar feliz que está recebendo dividendos pela Eletrobras, que o buraco é muito mais embaixo. E ela sabe disso, que agora mesmo foi pedido um aporte para a eletronuclear, né? Mas esclarecendo nessa direção, né? Por exemplo, uma medida que foi aprovada dentro que estava lá, um dos itens dessa medida provisória, exemplifica bem isso, que é o seguinte: a gente tem que reduzir a tarifa. Então, vamos reduzir a tarifa reduzindo a CBE, que é uma parte da tarifa, que é esse fundo que a gente banca. Então, como é que a gente faz isso? A gente vai fazer o seguinte: nos próximos 7 anos, se eu não me engano, nos próximos 7 anos, toda a outorga de hidrelétrica que entrar, toda essa grana vai para a CDE para reduzir a tarifa. Aí tu fala, ah, legal, reduziu a tarifa. Aí você fala, não, ó, peraí, vamos olhar isso aqui com calma. A outorga, gente, é justamente aquele direito que você recebe para você poder aproveitar um rio, aproveitar uma queda d'água, por exemplo, para gerar energia elétrica. Então você recebe a outorga. Em torno dessa outorga, você paga uma grana, tá certo? Você paga uma grana. E essa grana vai para o Tesouro. E essa grana vai para o Haddad, colocar dessa forma lá, para ele poder lá enfrentar o seu déficit fiscal. Quando você fala assim, não, a grana não vai para o Haddad, não vai para o Tesouro, mas vai para a CDE, entenderam? Essa grana aqui você perdeu. Então, quem está bancando isso é o Estado. Então, não existe essa coisa. Alguém paga. Alguém paga. Então, se Somos num nós, né? determinado momento você fala assim, é um absurdo que, na verdade, a gente tenha que financiar os outros consumidores, é que tem que financiar, sei lá, a tarifa social, etc, etc, isso aí tem que ser o Tesouro. Aí essa conta sai do Tesouro e essa conta vai lá para. Essa conta sai do setor, sai de nós, consumidores, e vai cair no nosso, vai acertar a gente. Ou Pois é. acerta a gente como contribuinte, porque o cara vai ter que aumentar os impostos para contrabalançar essa perda de receita, ou vai atingir a gente em termos da deterioração da qualidade do serviço público que é prestado para a gente. Tá certo? Mas o importante de tudo isso, que é o ganho das empresas do setor elétrico, isso se mantém. Isso ninguém toca. Quer dizer, a A grana que vai para o atratividade. acionista, a grana que vai para o diretor, não, isso ninguém toca dentro do setor elétrico hoje em dia. Não, isso aqui é sagrado. E vocês aí que se virem. Então, se para remunerar para o acionista, o diretor e os carambau todo, eu tenho que botar uma tarifa lá em cima para garantir, não, para poder garantir investimento que eles não estão fazendo, enfim, mas para garantir isso aqui, o resto é que se vire. Então, se as pessoas, se a sociedade não tem acesso à energia elétrica, que o Estado que financie isso. Isso não é problema, não, isso não é problema meu.
Se a economia perde competitividade, que o Estado arrume um subsídio aí para esses caras, para a indústria, para o comércio, para todo mundo. Exato. Não é problema meu. Porque o setor elétrico hoje ele só existe para resolver o problema do setor elétrico. Ele não tem missão nenhuma. Não tem missão de segurança do abastecimento, não tem compromisso do desenvolvimento do país, não tem compromisso com nada. Só tem compromisso para quem é dono daquela merda. É um setor que vive para ele mesmo. É um setor que vive voltado para o seu próprio umbigo, que perdeu todo tipo de compostura, de vergonha na cara, e hoje fica defendendo essas pautinhas de merda, essas pautinhas individuais que você vê. É o cara do Curtembre, é o cara do Solar, é o cara do caralho, defendendo a sua proposta individual, porque perdeu qualquer dimensão de missão, de desenvolvimento, de crescimento, e você não tem crescimento econômico, você não tem bem-estar e conforto da sociedade sem energia elétrica. É isso que a gente está discutindo aqui. Eu e Clarice, a gente está discutindo o acesso da sociedade e da economia, da atividade econômica, àquela energia elétrica que é fundamental para o desenvolvimento econômico e social do país. Eu não estou interessado quanto é que o Lehman bota no bolso. Eu não estou interessado quanto é que o cara do BTG bota no bolso do setor elétrico. Eu não estou interessado nessa gente. O que eu estou interessado é com a população brasileira. O que eu estou interessado é com a economia brasileira, com a atividade, com a indústria brasileira, com o comércio, com o serviço. Não estou interessado com esses caras. Então o setor elétrico tem que ter vergonha na cara, e essa sociedade tem que ter vergonha na cara de discutir isso. E Uhum. não ficar esses seminariozinhos de merda discutindo por som de agenda, que é tudo de lobista, faz aquela reunião de lobista, parece um congresso de lobista, o pacto internormais, para ficar defendendo o privilégio de tudo quanto é jeito. Agora, isso significa que eu sou de esquerda ou de direita? Não, significa que eu tenho vergonha na cara, o que é uma coisa completamente diferente. Isso me irrita. Não, porque É, você é muito radical, porque eu não sou de esquerda. Eu sou de esquerda coisa nenhuma. E lá tem setor elétrico de esquerda ou de direita, rapaz. Tá maluco? Olha a história da porra do setor elétrico. Você acha o quê? Que o Tesla era de esquerda? é, é, Entendeu? Que idiotice é essa, cara? é. Você acha o quê? Que a ditadura militar, que quem vai, na verdade, dar um baita salto na porra do setor elétrico brasileiro, era de esquerda, rapaz? Presta atenção. Aí sou obrigado sabe, a ter que aguentar um bando de idiota falando essa besteira. E Sei. lá eu, Clarice, o que eu e Clarice somos de esquerda, direita, centro, botafoguense, Flamengo, esporte de Recife, sei lá o quê. Isso é um problema nosso. Mas quando a gente está sentado aqui falando sobre o setor elétrico, eu estou falando em cima de 40 anos de janela, rapaz. E respeita, pô. Então esse tipo de comentário é um comentário que me irrita, que não acrescenta nada. É um É. campeonato de clichê. E aí, em cima disso, Clarice, Uhum. eu queria voltar na discussão sobre a abertura do mercado. Tem É. essa discussão de curtailment, geração distribuída, recursos de flexibilidade, coordenação, que é a agenda decisiva do setor, a agenda pesada, a agenda complicada. O que isso tem a ver com abertura de mercado? Sabe o que, meus amigos e minhas amigas? Porra nenhuma. Pronto, terminamos. Já fechou o ciclo da O conversa. que isso tem a ver, toda essa discussão É. pesada, difícil, barra pesada, complicada que a gente ficou aqui, 1h20, 1h20 discutindo esse negócio, o que isso tem a ver com abertura de mercado? Nada. Ao contrário, né, Bicário? O pior é que é ao contrário, né? Antes não serviço para nada, que na verdade vai dificultar as coisas. Primeiro que cria esse vácuo aí, né, desses custos descobertos, enseja um problema fiscal gravíssimo que agrava justamente o problema do Brasil que está pobre e que precisa de gasto social, né? Assim, não trata das questões. E a gente fica aqui, então, tentando justamente, né, falar sobre isso. Então, não, a estrutura de mercado é o contrário, ainda mais nesse momento do tempo, né, que a gente está falando que precisa de novas tecnologias. Quantas vezes você não falou? Então, isso é inovação. Isso é gasto público de novo. Se você não tiver orçamento, você não vai fazer investimento em P&D, você não vai fazer nada, né? A inovação, a infraestrutura é tipicamente mesmo um investimento de longo prazo, não é coisa que mercado financeiro topa, né? Estou falando de coisas que eu nem sei se vão dar certo, né? A gente está falando de novas tecnologias, a gente está falando de eventos, né, cujos impactos, né, os eventos extremos, a gente não sabe direito como é que vai bater nas coisas que a gente está fazendo. Então tem muita incerteza mesmo, né? E aí não tem nem como precificar direito e a gente fica aí esperando que o mercado queira que a gente desenvolva um incentivo que seja suficiente para ele se mexer na direção da coordenação
que, pô, é normativo, vamos organizar isso aqui, né? Vamos introduzir coordenação e vamos controlar o processo. É para ser tudo estatal? Não. Mas isso aqui tem que ter direcionamento, e certamente que não pode ser um monopólio privado que vai controlar os estoques, sobretudo de água, né? E sobretudo a partir de barragens, né? E questões aí que, na verdade, são bens públicos, né? E aí, um último comentário, Bicalho, que eu acho que seria bom a gente não deixar passar, foi que a gente, né, recebeu nos grupos, né, a mensagem de mais um trabalhador que morreu, tá, gente? Quando a gente fala assim, tá tendo acidente no setor elétrico por causa de terceirização e falta de especialização e qualificação da mão de obra adequada, eu estou falando de morte e de mutilação. Então, isso aqui que é um acidente no setor elétrico. Então, hoje morreu um trabalhador, mais uma vez, né, trabalhando para a Axia, né, um terceirizado, né, que estava aconteceu um problema, né, no equipamento lá que ele estava usando. Será que ele conhecia o local que ele estava trabalhando? Será que ele foi jogado lá ontem? Será que ele estava com o EPI correto? Então tem uma série mesmo assim de fragilizações que vem acontecendo que são entraves, né, para a gente ter uma bem-sucedida transição e para a gente controlar essa tarifa e para a gente tentar fazer as coisas corretamente para a sociedade brasileira se desenvolver. Um setor elétrico, né, que tem finalidade nele mesmo, ele é um câncer, ele é um problema, porque aí ele vai Joga a sugando a sociedade. energia da economia, né? Em Claro. vez dele já alimentar e jogar de volta, na verdade ele drena. E aí não é assim que a gente vai conseguir fazer. Então a gente tentando chamar atenção para essas coisas. E aí publicamos, né, Vicário, recentemente eu publiquei um trabalho justamente sobre os impactos das renováveis. O Ilumina também apoiou a construção desse documento aqui. Vou aproveitar e fazer propaganda, depois o Vicário põe o link, que é justamente com movimentos sociais e mostrando os impactos sobre o território. Então, isso aqui de ecológico não tem é nada, e a transição energética, se não for ecológica, não atende ao seu propósito. Tá? A gente está aumentando o desmatamento no Brasil. A gente passou aqui uma hora e meia tentando, né, conversar com vocês sobre não é anti-eólica, não é anti-solar, é como se faz, como se estrutura, como se coordena, porque assim, dessa forma, está gerando uma série de ineficiências, como foi dito pelo próprio relator. Ineficiência tem custo. E esse custo é jogado para a tarifa. Se tirar da tarifa para jogar para o orçamento do governo, vai criar outro problema. Então a gente tem que tentar resolver os problemas, né, Bicalho? Eu acho que uma das coisas que. Tem certas coisas que são difíceis para a gente, acaba ficando difícil para a gente. Por exemplo, essa questão da abertura do mercado, que são coisas que estão ligadas, né? É claro que isso passa a ser um mote, aí você tem a opção de jornalistas, as pessoas vêm perguntar para você, não, como é que fica agora, etc, etc. Então isso vai encher um monte de pauta aí, dos próximos meses, etc. Como é que é a abertura do mercado, como é que eu escolho a minha comercializadora, etc, etc, etc. Gente, olha só, algumas coisas assim básicas nessa história. Eu não sou, com a gente, né? Nós não somos nem a favor nem contra o mercado, porque essa pergunta ela não tem sentido. No capitalismo, você comercializa de um mercado. Então, como eu vivo no capitalismo, eu não posso ser contra ou a favor do mercado, etc, etc. Eu não sou tão idiota para ter esse tipo de discussão. As pessoas que acham isso, acho que são muito mais idiotas do que Uhum. imaginam que eu seja. Não é essa a questão. Não é essa a questão. A questão fundamental é a seguinte: o mercado elétrico ele não é um mercado como outro qualquer. E a energia elétrica não é uma commodity, não é uma mercadoria como outra qualquer. Então, o mercado elétrico é um mercado muito específico. E a energia elétrica é um bem essencial para o desenvolvimento econômico e para o conforto da sociedade. Então, é por isso que o Estado é quem define o modelo institucional do setor elétrico, porque esse é um bem essencial. E é assim há décadas, há quase mais de um século. Então, não é essa a questão. Então, quando a gente está discutindo sobre mercado, a gente estamos discutindo assim, estrutura de mercado. Porque quando você fala assim, eu sou favorável ao mercado, aí a Clarice podia dizer, mas Ronaldo, mas qual o mercado? Porque o mercado elétrico ele funciona a partir de um conjunto de regras, de normas, de procedimentos, de organizações, de mecanismos de enforcement que você desenha antes e depois você bota para ver se esse negócio funciona. O mercado elétrico não nasce, não, ele nasceu. Não, ele é regulado, ele é desenhado, ele é pré-projetado.
Então, quando você fala assim, eu sou favorável ao mercado, eu falei, que mercados? Eu não sei que mercado que você vai desenhar. Quando você desenhar, eu vou saber que mercado que você está propondo. Qual é a estrutura de incentivo, de penalidade, o que eu vou poder fazer, o que eu não vou poder fazer, etc, etc, etc. Gente, construir mercados competitivos, eu e Clarice, que estão há mais de 30 anos nessa discussão, já botei mais uns 5 anos aí para Clarice, tudo bem, mas que estamos há Pois é, vou décadas sair daqui nessa com 60 discussão, anos, né? é uma pauta dificílima, uma pauta muito difícil e que não tem nenhuma garantia de sucesso. Nenhuma garantia de sucesso. Depende muito de que setor é, de que país é, das suas instituições, das condições que você tem de custo, de como é que é a sua indústria. É uma agenda, gente, extremamente pesada, extremamente pesada. Eu acho risível quando eu leio o artigo onde tem um cara colocando, a gente tem a agenda da transição e agora a gente tem a agenda da transição para o mercado, então agora a gente tem que construir um marco institucional que dê. Cara, o cara não tem ideia do que ele está falando, do grau de dificuldade das coisas. Ah, eu tinha a mãe de um velho amigo meu, a dona Beata, que dizia que formiga, quando quer se perder, cria asa. Eu acho que é mais ou menos isso. Gente, qual é o problema aqui básico? Lá no canal Curto Circuito, a gente tem uma playlist reunindo assim todos os programas que nós fizemos sobre abertura de mercado. Inclusive, numa última série que nós fizemos sobre os impasses do setor elétrico brasileiro, se vocês vão lá no canal, vocês também encontram essa série, tem um programa sobre os impasses da abertura de mercado. Então, nós estamos falando, eu, Cleiton, falando isso há muito tempo. Eu não vou voltar a essa discussão. A questão essencial para mim é que quando você introduz a competição, o que acontece? A complexidade do setor, do mercado, ela aumenta. Então a demanda por coordenação aumenta. E, gente, pequeno comentário. Aumenta também a demanda por flexibilidade, não no âmbito das renováveis. A flexibilidade aqui significa o quê, Ronaldo? Significa a capacidade instalada ociosa de geração, de transmissão, de distribuição, que permita que os agentes se movam e exerçam as suas estratégias individuais, como deve ser, dentro de um processo de competição, sem restrição. Quanto maior a restrição, menor a possibilidade desses agentes se moverem, menor competição, menor concorrência. Não é número de competidores. Esquece, isso é uma visão tosca do que seja competição. Competição é enfrentamento. Para eu enfrentar, eu tenho que ter espaço. Se eu tenho restrição de transmissão, se eu tenho restrição de distribuição, se eu tenho restrição de geração, competição não rola. Onde é que competição rolou? Quem tinha capacidade instalada ociosa. Isso a gente sabe há 30, 40 anos. Então, olha só. Quando você cria o supridor de última instância, isso não é injetar a liquidez do setor elétrico, não é a liquidez dos contratos, não é a liquidez financeira. Isso é olhar o setor de uma forma muito restrita. É não entender o que é o setor elétrico. Supridor de última instância é uma solução que foi encontrada para a questão dos contratos. Se eu sou comercializador, se eu vendo energia para Clarice e eu quebro, então vai ter alguém que vai me substituir e fornecer a energia para Clarice. Isso é um supridor de última instância. Gente, isso é uma questão contratual, que até a distribuidora pode fazer isso se você quiser, não tem problema. Outra coisa é quando você tem uma crise hídrica, quando você tem restrição de transmissão, quando você tem restrições que reduzem a liquidez, e liquidez aqui como sinônimo de flexibilidade. Gente, isso é básico. Quem passou 40 anos discutindo competição e concorrência entende isso. Agora, quem está discutindo isso há 2 dias, há 2 meses, não passa nem perto disso. Por quê? Porque é completamente ignorante sobre aquilo que está discutindo. Isso me irrita, porque é um exercício de ignorância assim, absurdo.
Supridor de última instância não resolve porra nenhuma do essencial. Injetar liquidez no mercado elétrico sempre foi o grande desafio para quem está pretendendo introduzir competição. Daí, mercado de capacidade. O que é o mercado de capacidade? Antes da discussão sobre renovável, era o cara que garantia você ter uma expansão do sistema, que garantia justamente ter esse excedente de geração, de transmissão, para você ter brincadeira, para você poder brincar de competição. Gente, isso é uma discussão de 30 anos. Cacete. Perfeito? E as pessoas acham o máximo. Ah, não, agora nós resolvemos. E o que eu acho engraçado, Clarice, é que o supridor de última instância, que está na MP aprovada, ele apareceu. Mas quem é que desapareceu? Alguém que eu achava que era até mais interessante da discussão clássica, que era a tal da divisão entre lastro e energia. Que Hum. ainda tinha alguma coisa de mercado de capacidade de excedente de alguma coisa, sabe assim, que tinha alguma substância. Aí foi substituído pelo. Não, o pessoal achou o máximo. Ah, não, resolveu, o supridor de última instância, sabe como é que é? Então você vê o grau de discussão, as pessoas não têm ideia daquilo que elas estão fazendo. Então isso está começando a me assustar. Porque além de não ter ideia do que estava fazendo lá na questão da transição energética, também não tem ideia do que está fazendo na transição para o mercado. Porque, na verdade, o que foi aprovado é uma porcaria. É uma merda o que foi apresentado. Se você imagina, até comparando com o projeto de lei que está há 550 anos lá, né, sobre a modernização, o projeto de lei era melhor do que essa porcaria, cara. É claro. O que que você aprovou? Você aprovou um cronograma que nos próximos 24 meses você vai abrir para tudo que tiver ainda de indústria, de comércio, de serviço que não tem acesso ao mercado livre, e em 36 meses você vai abrir para todo mundo. Você tem um cronograma e tem um supridor de última instância. E o Braga acha que isso foi o máximo, cara. Eu falei, cara, vocês estão malucos, cara. Ou seja, a gente tem demanda de coordenação que a gente não dá conta, a partir da agenda da transição energética, e colocou a transição para o mercado que vai aumentar a demanda de coordenação, de aparato institucional, de modelo institucional, de configuração institucionais, em cima de uma estrutura que já está completamente esgarçada e rebentada. E você vai aumentar a demanda de flexibilidade num setor que não tem porra de flexibilidade nenhuma hoje, cara. Hum. Então, me diz uma coisa, quem é o idiota que faz uma coisa dessa? Quem é o idiota que faz isso? Então você fez realmente a modernização do setor elétrico, que era a pauta do golpe de 2016. Privatização da Eletrobras e abertura do mercado. Então, a privatização, o governo sancionou quando assinou o acordo com a Eletrobras e abriu mão de todos, de questionar a privatização, e agora quando manda essa medida provisória de abertura. O que que esse pessoal vai vender? Você vai vender, você vai ter a cara de pau de vender para a população que a tarifa vai baixar por causa da abertura do mercado? Você vai ter a cara de pau de fazer isso? Quando Está o que eu e sendo feito, Clarice né? tá, o que eu e Clarice estamos discutindo até agora é que todos os fatores levam a aumento de custo e aumento de tarifa. Você tem um aumento de tarifa, você tem um aumento de custo, você tem um aumento de preço que é estrutural em função da, da renovabilização da matriz, da entrada das energias renováveis. Isso gera um movimento de crescimento, gente, de custo, de tarifa explosivo. Tão explosivo que o governo criou a tarifa social para tirar, para tentar salvar uma parte da população. É evidente. Ele tentou proteger a parte mais vulnerável de tentar garantir uma certa quantidade de energia para essa. E isso ele fez correto quando fez isso. Tentou tirar do pessoal da reta. Então você tem esse movimento. Então você vai ter a cara de pau, como eu estou vendo alguns analistas terem a cara de pau de dizer que a competição, que a concorrência, essa competição, essa concorrência fica nas coxas que o cara estão desenhando e que não vão conseguir implementar, não vão conseguir entregar. É essa competição e essa concorrência que vai fazer com que a tarifa baixe, que vai contrabalançar esse movimento violento e estrutural. Então, de que ele tira isso? E fica para reflexão e para observação das tarifas futuras e uma próxima conversa, né, Ricardo? Então, hoje, não, 1 hora e meia, acho que a gente falou bastante, né?
a gente falou bastante, Acho etc. que sim. É porque É. a gente tem a obrigação de falar essas coisas. A gente tem a obrigação de falar essas coisas. Porque eu e Clarice, nós fazemos parte de uma universidade que é pública, de uma universidade que é quem banca o meu salário é a população brasileira que me paga há 40 anos. Então, o meu compromisso é com essas pessoas. É, isso aí. Então, eu e Clarice, a gente tem obrigação. Não é uma questão partidária, não é uma questão política. Não, gente. A gente é especialista, a gente trabalha com isso há 30, 40 anos. Então, quando as pessoas perguntam, falam assim, Clarice, você acha que isso é legal? A Clarice vai falar, não, eu não acho que é legal. Eu acho que não é legal. Então, para terminar, Clarice, eu acho que o que acontece é o seguinte. Energia elétrica vai continuar sendo uma questão essencial. É um Cada insumo vez mais. essencial, cada vez mais. Como você disse, é uma coisa de saúde, né? O aquecimento, temperatura aumentando. Gente, Não é climatização, o brincadeira. simples ar-condicionado é uma questão de sobrevivência. É uma questão de você ter qualidade de vida ou não. Então a gente está falando sobre digitalização, está falando sobre climatização, está falando sobre eletrificação de transporte, enfim, né, de mobilidade, enfim. A gente está falando sobre uma fonte que cada vez é mais essencial. E por outro lado, é cada vez mais cara, mais difícil de você ofertar. Então eu tenho uma demanda crescendo e uma oferta com um monte de restrição. Olha o tamanho do problema que a gente tem. Então a gente tem que tratar esse problema de uma forma melhor. A gente tem que sentar, gente, olha só, vamos começar a discutir esse problema, Vera. E a gente vai ter que fazer isso. É isso, Claricinha. A gente já falou bastante. Evidentemente que não cobrimos, né, tudo lá da medida provisória. Medida provisória, como toda medida provisória, tem uma série de questões. A gente nem falou na questão lá do licenciamento ambiental, né? Precisava, cara. Essa questão de criar um licenciamento ambiental especial para o caso de hidrelétricas, que as hidrelétricas têm acesso a esse licenciamento especial. Então, isso evidentemente não foi uma coisa positiva, não precisava, né? Afinal, empreendimentos hidrelétricos, eles têm uma série de dificuldades, eles têm uma série de questões, geram questões que são questões não só ambientais, ecológicas, sociais. Poxa, gente, hidrelétrica é uma coisa complicada. Então você agora criou uma coisa chamada emergência hídrica, criou uma coisa chamada emergência hídrica, né, Clarice, que libera você do processo de licenciamento, cria um fast track, né? Gente, que é esse negócio, cara? Aí a Marina ela estava reclamando. Ela tem razão, né? Tem Mas o razão. que? Dentro do jogo do Congresso, dentro do jogo do lobby, eu acho que isso explicita bem o que é esse jogo do lobby na essência, que é o seguinte, né, Clarice? Você não tem controle, né? Você não tem controle. Então pode dar qualquer coisa. Então deu lá o licenciamento ambiental. Isso é só para a cereja do bolo, né? A cereja do É, bolo. esse aí, Bicário, eu espero que a gente possa, assim, dar uma cortada, segurando justamente se você consegue restringir e botar umas regras de compliance melhor. E a gente espera que tenha saído com esse viés, a tal da taxonomia da sustentabilidade, que estava deixando passar tudo, tá? E aí a gente sabe que no nosso ordenamento legal, né, uma derrocada absoluta, né, pele da devastação e tudo isso, mas essa galera precisa de financiamento. Se os bancos não financiarem, e aqui muita coisa é financiada via banco público, então aqui já temos um outro caminho para o governo também, pelo menos diminuir o estrago, é restringir. Eu não financio nenhum tipo de desmatamento. Isso foi aprovado agora com relação ao agronegócio. Então, eu espero que haja um mínimo de coerência e isso se estenda para a questão da energia. Banco público não financia desmatamento, nem legal. Não importa, não pode. Fim. O maior problema aqui que tem no Brasil é desmatamento. Então, assim, se a gente sabe, Bicalho, vamos tentando e vamos sempre ter em mente, assim, qual é o propósito, universalização, energia para desenvolvimento, bem-estar. A gente está tentando trabalhar com essas coisas e esperando que a sociedade entenda e que os políticos, sobretudo, botem a mão na consciência, porque depende de tudo, né? O que vai ser daqui para frente é como esse setor está se estruturando.
Bom, e teremos outras discussões, é inesgotável, né? Não vamos discutir Ah, tudo sem hoje, dúvida, sim. mas sempre bom, acho que é sempre bom a gente, né, conversando, a gente tem outras sacadas, né? Como justamente as coisas se somam, né? Um pequeno compensação de um curtailment, mas eu boto uma outra coisa para absorver um excesso dele, e aí eu estou chamando de outra coisa, e é tudo o consumidor que está pagando, enfim. Que as pessoas têm um grande interesse pelo curto-circuito, que eu estou achando fantástico essa formação aí em setor elétrico, né? E poder ter esse ambiente aqui de discussão aprofundada, porque a energia elétrica é estruturante, né? Então, algumas Sim. pessoas, pelo menos, têm que sentar para estudar esse negócio. E é isso aí. A gente vem desenvolvendo esse trabalho nos últimos 4 anos, né? E a gente pretende continuar desenvolvendo, trabalhando. Eu acho que essa é a função da gente numa universidade pública, de tentar colocar o conhecimento que a gente tem a serviço da sociedade, né? Essa que é Imagina. a preocupação da gente. Para terminar, eu me lembro sempre de uma história que é a história do Betinho, né? O Betinho, o sociólogo Betinho, importante na questão da fome, etc., uma figura lendária, né? Brasileira, uma bela figura daquelas que é difícil você ter hoje em dia, né? O Betinho é um dos fundadores do Instituto Ilumina, né? O Betinho achava que as hidrelétricas, o setor elétrico, ele era um instrumento poderoso de desenvolvimento E econômico, foi, social, de foi. redução de desigualdade, né? E a Eletrobras foi isso, sem dúvida. E o Betinho contava uma história, que eu acho uma história, para terminar aqui, ele contava a seguinte história, ele contava que sobre um incêndio, né, que tinha tido na floresta. Então tem um incêndio na floresta, um incêndio muito forte, aí tem um elefante, né, o elefante vai até o lago, enche a tromba dele de água, chega e joga a água em cima da chama, né, para tentar apagar. Vai lá uma vez, 2 vezes, 3 horas, 3 vezes, né, naqueles, enchendo a tromba dele, que aí vem aquele elefantão, joga a água em cima da chama. Aí, no momento, ele constata que tem um beija-flor, um colibri pequenininho, né? Que vai lá, enche o biquinho dele de água e vem, pima, joga em cima da chama, né? Aí o elefante chega pro colibri, né? Pro beija-flor, e diz assim: Ô rapaz, o que tu tá fazendo aí com esse biquinho pequenininho? Aí o colibri vira para ele e fala assim: Ô cara, fica na tua porque eu tô fazendo a minha parte, tá certo? Então eu acho que a gente é um pouco como aquele beija-flor, a gente faz a parte da gente. A Eita, eu fico gente vai lá feliz. com o nosso biquinho, molha a água, joga um pouquinho na chama. Mas seguindo lá o conselho do grande Betinho, a gente faz a nossa parte, aquilo que nos cabe. Então, Clarice, muito, mas muito obrigado por você ter vindo participado dessa longa conversa, né? Mas hoje era sobre uma medida importante, né? Então tinha Sim. muito, muito, muito assunto. A gente falou até sobre uma parte pequena, etc, etc. Mas muito obrigado mesmo. Desculpe assim, se eu me excedia com o momento, né? Os bicários são assim, meio estourados de vez em quando, né? Os bicários de vez em quando dão umas desandadas, assim, sai pagando esporro para todo mundo. É uma característica lá da família mesmo. Então, me desculpe qualquer coisa. Então, mais uma vez, Claricinha, beijaço, obrigadaço por você ter vindo. E queria agradecer muito, mas muito mesmo, aos nossos amigos, às nossas amigas que acompanham a gente nessa discussão, uma discussão que é difícil, o setor elétrico é pedreira, e que acompanham tentando entender alguma coisa. E eu espero que eu e Clarice a gente tenha ajudado vocês, sinceramente, a ter pelo menos uma clareza maior sobre as coisas que estão acontecendo. O setor elétrico é muito importante na vida da gente, a energia elétrica é muito importante na vida da gente. Então, meus amigos, minhas amigas, um grande beijo em todos, em todas, e a gente se encontra aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ, num próximo curto circuito. Vida que segue e se cuidem.